Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast de quarentena. Como o mundo está acabando, a gente resolveu aproveitar para trazer um filme que traz alegria, empolgação e otimismo. Fascismo no espaço com tropas estelares. Nossa, eu fiz a arminha do Bolsonaro. Você fez a arminha do Bolsonaro, mas tudo bem, tá dentro do tema, então tudo bom. Bom, gente, primeiro a gente tem que explicar, eu acho, pro amigo espectador, por que nós estamos falando sobre esse filme, porque eu acredito que na memória de muitos deles é um filme de tela quente, de efeitos especiais duvidosos, protagonistas de talento ainda mais duvidoso. Tá sério que eles vão gastar na tela para falar sobre um filme de ficção científica B que passava para tapar buraco de grade? E a gente tem que explicar para as pessoas que não, esse buraco é muito, muito mais fundo que isso, certo? Exatamente, é só uma curiosidade. O livro é esse aqui, né, o Tropas Estelares, do Robert E. Heinlein. É um livro bem interessante, né, uma ficção científica militarista. E assim, com relação ao filme, o engraçado é que assim, por mais que ele tenha o nome, né, Starship Troopers, ele tem umas diferençazinhas com relação ao livro, mas não só isso. Na verdade, ele foi criado... A primeira ideia não foi ser uma adaptação do livro do Heinlein. Na verdade, o enredo ele foi desenvolvido a partir de uma outra história chamada Bug Hunt at Outpost 9, e depois ele foi licenciado para a marca Starship Troopers, né, o Tropas Estelares. E, é claro, a partir daí eles adaptaram todo o roteiro para ficar bem mais parecido com o livro, né? O nome dos personagens, um pouco do storyline. Agora, Rafa, antes de você começar a falar, eu vou te pedir para você falar uma coisa que é a sinopse. Gabriel, por favor, joga aqui na tela, sinopse. Como o Gustavo acabou de dar a deixa, trata-se de um momento em que a humanidade está no futuro, as viagens interestelares já são acessíveis, mas quando o homem resolveu desbravar o espaço, ele descobriu uma vasta espécie, que não dá pra gente entender se é realmente só uma espécie ou se é um agrupamento de espécies, insetoides e artrópodes, que destroem tudo o que eles veem pelo caminho. Eles invadem planetas e consomem tudo, e no momento em que o filme começa, a humanidade se vê em guerra contra esses insetos e artrópodes. A guerra não se sabe exatamente do ponto de vista do espectador se ela vai bem ou se ela vai mal, porque o filme também trabalha toda a questão da mobilização militar e, é claro, da propaganda que a envolve para engajar a população contra esses inimigos. Essa é a sinopse, aí eu aproveito para a gente dar continuidade aos comentários. Volto àquilo que eu disse lá no começo. Essa é a sua resposta, amigo espectador. É por isso que você tem que assistir esse filme, porque eu acho que isso aqui é mera especulação, tá? Mas eu não sei se vocês vão concordar comigo, vocês me dão seus argumentos. Eu acho que um dos motivos pelos quais o filme não foi tão bem é porque ele é um filme meio deslocado no tempo. E o que eu quero dizer com isso? Ele é um filme que trabalha, assim, uma metáfora, uma alegoria ao fascismo e ao militarismo de uma forma não muito sutil. Vocês se lembram no filme, isso não é um spoiler, tá, gente? Não muda muita coisa, mas o grande líder dos insetos é um vermezão que suga cérebros. Precisa desenhar? É assim, é um grande exército amorfo que vive pela destruição, e os heróis da humanidade vão lutar contra eles. Todo mundo que serve no exército está fazendo a sua parte para criar um mundo melhor. Isso em 1997 é um discurso que parece deslocado no tempo, porque quando a gente fala do final do milênio passado, a gente está falando de uma época de perspectivas mais otimistas do que pessimistas. Havia uma visão de futuro que não era tão lúgubre quanto, por exemplo, era 10 anos antes, quando a Guerra Fria estava acabando e as pessoas temiam aquele grande holocausto nuclear. Em 1997 isso já não existia. Essa questão de ideologias e militarismo parecia deixado para trás. Importante lembrar, o livro Tropas Estelares também é muito mais antigo. Como o JP bem disse, ele precede o filme em quase 50 anos. Na metade do século passado, falar sobre militarismo, falar sobre propaganda militar parecia interessante. Em 1997, já não mais. Só que é exatamente esse o motivo pelo qual o amigo espectador deveria reassistir o filme agora. Porque, muito infelizmente,
em 2020, essa alegoria militarista, esse ufanismo patriótico, voltam a ser temas em pauta. Eu espero que, para o espectador de bom senso, um tema para crítica. O filme Tropas Estelares, apesar das diferenças em relação ao livro, eu particularmente acho o livro mais interessante. O filme ele oferece, sim, alegorias muito divertidas e muito interessantes, como essa do líder dos insetos que eu mencionei, mas também do lado dos próprios humanos. Existe um recurso visual que eu não sei, eu acho que vocês também acham interessante, que é, durante várias cenas, os cortes entre elas são com inserções de jornal de propaganda militar. E isso mantém o espectador dentro desse clima de estar participando dessa guerra, de estar participando do lado vencedor, a despeito de que o que a gente vê na tela é caralhada de gente sendo massacrada e destroçada, porque é extremamente divertido, além de tudo. Eu acho que nem só por questão de ser deslocado. Eu acho que é o mesmo motivo que eu digo que o Showgirls também foi bem massacrado. O pessoal não entendeu direito o que o Verhoeven quer dizer. Tanto que você vai ver críticas da época, pessoas chamando Tropas Estelares de um filme fascista. Ou seja, que na verdade ele está claramente criticando, né? E eu acho que também porque tem algumas coisas sobre a ótica do Tropas Estelares que é importante você entender, que eu sempre falo isso. O Verhoeven, ele fala que eles contou atores jovens, que ele queria dar a sensação dos jovens que não tinham a noção de sociedade. Os caras bem que são bucha de canhão. Eu arrisco dizer que ele pegou atores ruins, que ele sabia que eram ruins, pra realmente dar essa mensagem de olha que coisa mais idiota, um cidadão que simplesmente não questiona nada que o governo tá dizendo. E tá em uma guerra que tá matando um montão de pessoas, tem um número, né, uma estimativa, né, de quem volta ou morto ou de separado de algum membro. E ele obviamente dizendo, ó, como é ridículo uma pessoa que se sente assim, por que ele quer ser o soldado? Pra ter um status quo legal, interessante. E eu acho que é isso que o pessoal simplesmente não entendeu. Eu acho que a mensagem do Tropas Estelares, a galera levou nessa época muito ao pé da letra. Não, ele realmente está fazendo um tipo de elogio ao sistema militarista, sendo que não, ele está claramente criticando. Eu vejo meio por essa questão. E além daquela violência, que já naquela época também o pessoal, aquela violência que é a marca do Verhoeven, aquela violência simplesmente que não tem menor pudor. E eu acho que o pessoal não entendeu essa parte. Vocês têm razão. O Daniel, ele não está participando desse programa, mas ele me mandou um áudio no WhatsApp falando para eu jogar uma informação aqui que ela é bem interessante, faz muito sentido e vai entrar aqui na nossa conversa. Que o Neil Meyer, ele estava falando com o Paul Verhoeven e o Paul Verhoeven falou para ele, isso antes de fazer o Tropas Estelares. Eu gostaria muito de fazer um filme sobre 3 amigos na época da juventude hitlerista, que eles adentram ao exército e tudo mais, e que quando acaba meio que para cima, só que os protagonistas não sabem a merda que vai acontecer. Né? Então ele tinha essa vontade de contar uma história de 3 amigos passando por esse período tão conturbado da história. O que o Rafa falou é bem certo, essa questão do momento em que o filme foi produzido, né? Final da década de 90. O Rafa falou, poxa, agora em 2020 o filme ganhou uma contundência, né? Eu fico imaginando se tivesse algum atraso na produção e ao invés do filme ser lançado ali em 97, 98, enfim, não me lembro exatamente a data, mas foi finalzinho aí da década de 90, se ele tivesse ido ao ar, por exemplo, ido ao cinema, sei lá, em 2002, quando depois do atentado ao 11 de setembro, tudo mais, com certeza ele seria visto de outra forma. E eu arrisco dizer uma forma até pior do que como ele foi recebido, como o Joãozinho falou. Porque, assim, é uma coisa muito semelhante que aconteceu, por exemplo, com Tropa de Elite. Então o pessoal vê o Bob e fala, meu Deus, é isso aí, não sei o quê, e não entende a ironia de ver que, caras, assim, olha esse cenário que a gente tá, a resposta é essa? Não, por quê? Porque daí tem o Tropa de Elite 2 que explica pra quem não entendeu o primeiro, que foi muita coisa que foi muito que aconteceu. E o que o Joãozinho falou do público não entender, de fato, a maioria não entendeu. Se você conhece a obra do Verhoeven, é muito mais fácil de você compreender essa ironia, porque o próprio Robocop, ele é o total uma sátira tal qual o Tropas Estelares dele, né? Coisa que o Heinlein, no livro, ele deixa de uma forma um pouco diferente, porque, bom, pela própria época, né, 59 ainda tinha o romantismo do patriotismo, da guerra, tudo mais, né, então foi pré-Vietnã, porque se o Heinlein tivesse escrito esse livro na década de 70, por exemplo, seria totalmente diferente a abordagem, provavelmente. Eu concordo com o JP completamente, assim, o que faltou para que a maior parte do público entendesse é ter risadas de fundo tipo sitcom, depois de cada cena.
Who here thinks they got what it takes to knock me down? Sir! I guess maybe I do, sir! Claque, né? Exato. Porque o filme é uma sátira do início ao fim e de tudo, das cenas que são... A própria violência do filme é uma sátira. E o Verhoeven trabalha isso muito bem. No livro do Heinlein, os soldados, eles usam exoesqueletos, tudo mais. Então, assim, se você tivesse uma fidelidade maior em tela, você ia ver, tipo, talvez um membro decepado, mas você ia ver um braço mecânico, quase como se fosse de robô, porque você nem ia ver certinho, quebrando o osso e tal, justamente por conta do exoesqueleto. Então, o Verhoeven, ele deixou a galera só de coletinho e um capacete que não resolve de nada, quase, que é justamente para dar esse caráter mais violento. Os caras têm armas que atiram bomba nuclear, mas antes manda infantaria. Então, olha que interessante. E é justamente isso, né? Se você pega até a Guerra do Vietnã, você tem aquela questão enfadonha, né? Aquela guerra impossível de ser vencida. Você falou da coisa do Vietnã e da referência do JP ao mal entendimento. Essa coisa do mal entendimento, você mencionou Tropa de Elite, cara, mas outro dia nós fizemos o programa sobre a 2000 AD, a gente falou tanto sobre o Juiz Dredd, que é um personagem também fascista e que é completamente mal entendido, ele é visto como um herói, e tem, uma dúzia de outros exemplos de sátira, você usou bem a palavra, cara, uma sátira ao fascismo, que é como por exemplo, o próprio Watchmen também nos quadrinhos é uma sátira ao gênero dos super-heróis e ela não é entendida como tal. Quando a gente fala de uma sátira, a gente fala de uma trama que exacerba os absurdos dela para que eles possam ser atacados, que é diferente de uma paródia da qual as pessoas só dão risada. É uma confusão muito comum quando você fala do sujeito que, por exemplo, assiste o Tropa de Elite e bate palma para os caras dando tiro na cabeça de traficante, isso aí dá risada, é porque o cara tá vendo aquilo como uma paródia da realidade e não uma sátira. E quando você vê aquelas pessoas em ação, o que você percebe? Você usou muito bem essa analogia do Vietnã, você percebe que aquelas pessoas são descartáveis. Acho que isso fica ainda mais explícito, eu volto ao exemplo do líder dos insetos, por dois motivos. São duas frentes completamente amorfas de soldados humanos e insetos lutando entre si, e o líder dos insetos é mostrado como uma criatura que suga cérebros. De novo, uma alegoria que eu acho que é autoexplicativa, não preciso, dizer. Por outro lado, nós não vemos, praticamente, a liderança humana. Tudo que nós conhecemos do exército é do ponto de vista de quem está ali no chão, ou nas naves, no caso lá da menina, da Denise Richards, dos que estão ali investigando lá como um moleque cientista, que aliás é até interessante, ele usar cada um dos personagens, colocá-los em um setor, para mostrar que todos eles estão trabalhando para a guerra de uma maneira distinta, mas todos eles estão trabalhando nessa guerra de maneira cega. Por quê? Porque os líderes da humanidade não se revelam. E eles não se revelam porque eles sabem que, muito provavelmente, eles sofreriam o escrutínio da população caso eles se revelassem e revelassem as suas estratégias, as suas intenções. E é por isso que nós não lidamos com eles, nós lidamos com a propaganda, com aquilo que as pessoas acreditam que é a verdade. Nesse aspecto, eu acho que o Verhoeven ele é brilhante de construir essa divergência entre ideia e praxis, entre o que é disseminado pela propaganda e o que acontece na prática, porque é tudo muito explícito, é tudo muito absurdo. Só que quando você para pensar de novo, usando esse ótimo exemplo que você deu do Vietnã, esse absurdo não é tão absurdo assim. Quando você para pensar nos jovens que, por exemplo, saíam da pretensa utopia que era propagandeada nos Estados Unidos nos anos 70 e iam para o fronte do Vietnã e viam, bombas de napalm caindo, pessoas sendo, calcinadas vivas, estupros, morte, etc, etc, você percebe que, na verdade, de muitas formas, o Verhoeven está até aliviando ao usar a alegoria do Heinlein. Tudo isso para dizer que é exatamente esse o motivo pelo qual, às vezes, eu acho que o Verhoeven ele é tão mal compreendido, como o JP bem falou. Porque ele é um cara que gosta de trabalhar a ficção no sentido de metáfora e de alegoria, mas não são alegorias sutis. Ele esfrega na cara do espectador aquilo que é preciso ser entendido na sua sátira, e muito como os exemplos que a gente usou, você falou do Tropa de Elite, eu falei do Watchmen, do Juiz Dredd, acabam revelando mais sobre a perspectiva do espectador, do que ele está vendo, do que
a perspectiva do artista e da obra em si. Com certeza. E assim, o fato dele usar o gênero da ficção científica para isso só colabora para que boa parte do público não compreenda essa sátira, né? Porque a pessoa se desassocia total. Então ela não vê os insetos como, por exemplo, outras pessoas de outras etnias e tudo mais. Não, ela vê os insetos como insetos e ponto. Então é isso aí, inseto tem que matar mesmo, né? E daí tem a brilhante cena no filme, que é justamente nesses recortes de telejornal que você falou, que são umas crianças pisando numas baratas e a professora batendo palma. É claro, se você vê uma barata passando em casa, você vai lá e mata a barata. Entretanto, qual que é a questão? E isso é uma coisa que, no caso do filme, é bem diferente do livro, e eu acho que isso contribui um pouco para essa falta de sensibilidade de boa parte do público, no caso, na recepção do filme, que é o seguinte: no livro, embora sejam insetóides e tudo mais, eles não são insetos que só agem por instinto, mesmo que tenham o cérebro líder, mas o resto é tudo que age por instinto. Não, eles agem como uma colônia, sim, cada um tem sua função, mas eles são seres meio que pensantes, assim, também, né? No livro deixa isso muito claro. Só que acontece, desde pequenos, as pessoas, tanto no livro quanto no filme, são ensinadas que eles são os inimigos, os comparam a baratas, né? Então os comparam a pragas aqui, então eles são umas pragas. E no filme não deixa muito claro, mas no livro você vê que essa guerra entre os humanos e os insetóides não é porque, enfim, os insetóides chegaram, invadiram, não. Pelo contrário, é uma expansão territorial humana. Então, é algo absurdo, assim. E o interessante no livro, que no filme, obviamente, não foi feito, é que o livro ele é escrito em primeira pessoa. Então, você só tem a visão do Juan Rico, né? Que no filme é Johnny Rico, aqui é Juan Rico. E, no caso, isso daí lembra um pouquinho o estilo de narrativa, por exemplo, do Sniper americano, né, que muita gente fala que é uma propaganda militarista, só que não, você está vendo pelo viés de um personagem, e não um filme discurso, onde você tem um narrador onipresente, e o narrador onipresente está discursando para o público. Não, é o viés de um personagem. Mesma coisa no livro. No filme, o Verhoeven fez um pouquinho diferente, né, e ele conseguiu, através dessas questões de recorte de telejornal, tudo mais, coisa que ele fazia muito bem no Robocop, só que no lugar de telejornal, tinha o telejornal, mas tinha umas propagandas, né, que eram repletas de uma ironia, um sarcasmo brilhante. Então, aqui no filme, ele trabalha isso daí de uma maneira, assim, bem singular e interessante. Porque você fala, ok, mas o que os insetos fizeram? Eles estão ali, na boa, tal. No máximo que acontece é quando chega um asteroide e um asteroide cai em Buenos Aires, né, tudo mais, e acaba com não sei quantas pessoas, e eles falam, um asteroide que foi atirado para aqui a partir de gosma do inseto, sei lá o que, enfim. Eles falam isso, só que em nenhum momento você vê os insetos fazendo isso. Então você fica pensando, peraí, até onde, de fato, foi um asteroide enviado pelos insetóides, ou caiu um asteroide e é um discurso que foram os insetos a fazerem isso? Eu vejo que também, eu acho outra cena muito importante das propagandas, que é engraçado como uma puxa a outra, né? Sempre tem, você quer saber mais? Você quer saber mais? Algo assim, tipo, vai adiantando pouco a pouco as nossas informações que são dadas por eles, mas que a gente, desde o começo, a gente sabe que não pode confiar. Lembrando a primeira cena, quando apresenta a personagem de Lindsay Richards, quando ela tá com o professor, e ela dá algo sobre por que não questionamos a guerra. Vocês lembram que ele dá um esporro nela, tipo, não precisa ser questionado, só obedecer mesmo, porque, veja bem, se questionaram, serão os mais fracos. Eu acho que a cena que o Verhoeven, tipo, deixa mais clara essa vontade, de novo voltando para as propagandas, é quando dá a arma para um menininho. Os militares estão lá ficando com as crianças, ele dá uma arma, tipo, olha, eles são o futuro da nossa nação, o futuro que vai acabar com essa luta contra os insetos. O Guga falou sobre a coisa de pisar nas baratas, que a gente pisa em uma barata aqui porque é um mero inseto, só que não são insetos, né? Que é exatamente esse o ponto que a gente está tratando desde o início. Eu acho interessante a escolha de, não exatamente do Verhoeven, né, mas do Heinlein, de chamar os inimigos de insetos, porque é como um supremacista vê os seus inimigos. E o fato de eles serem insetos
sem rosto, sem vontade, aí já no filme, né? Eles não têm rosto, eles não têm vontade, eles vivem para fazer nada se não destruir tudo aquilo que é caro aos humanos, né? Você citou a coisa de Buenos Aires. É o mote que toca essas pessoas. Eu acho que a escolha, eu tô dizendo isso porque eu acho a escolha desses atores também é em si uma sátira, porque você zomba desse ideal estético que na verdade é vazio, porque a gente sabe que toda ideologia extremista, toda ideologia que trabalha com, assim, para usar essa expressão chula, mas que é verdade, trabalha com lavagem cerebral, é também uma ideologia estética. Poxa, o princípio da eugenia todo mundo conhece desde a escola por causa do que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra, a busca pela raça perfeita, pela aparência perfeita. Isso também é trabalhado no filme, talvez não com o aprofundamento que eu acho que poderia, que inclusive valorizaria ainda mais o filme, embora desse jeito ele teria umas 3 horas. Existe um princípio ali desse casting ser toda aquela estética que é natural que a gente já perceba logo na saída que ela é vazia. Inclusive o cientista, eu tô pensando nisso agora, o próprio cientista se veste como se fosse um daqueles médicos nazistas, né? A coisa da bota preta, o jaleco, a coisa da autoridade do médico dentro do circuito militar, tudo isso remonta a esse fascismo de acesso fácil do nosso referencial enquanto espectador. E ainda assim é impressionante que tanta gente não tenha entendido, né? Exato. Não, e muito interessante daí que você falou essa questão dessa capa perfeita, né? E só que é tudo oco por dentro, porque você vê que os personagens, eles carecem de personalidade. Eles têm vontades essas que são impostas desde a infância. É tudo encaixadinho assim, é República de Platão, né? Tudo você Sim. nasce com uma função. Mas isso que você falou, Rafa, de fato, as pessoas elas são ocas, e a gente vê isso no Johnny Rico, principalmente por quê? Porque quando ele chega no máximo status que ele consegue do exército, tudo que ele fala para os seus subordinados são frases que o Haskizak falava. Né? Ei, vocês querem viver para sempre? Não sei o quê. Aqui ninguém fica para trás, ou você morre, não sei o quê. Enfim, agora sobre um pouquinho mais sobre o livro do Heinlein, nem de longe é um dos meus favoritos do Heinlein. Eu acho Estranho numa Terra Estranha infinitamente melhor. Mas se você gosta de ficção científica militarista, é muito bacana o livro Tropas Estelares nesse sentido. Realmente ele é muito, muito bacana, principalmente porque o Robert Heinlein, ele foi do exército, ele participou do exército, então quando ele coloca questão de patentes, táticas militares, a própria questão de armamento, tudo tem um fundamento. Então a granada, tem vários tipos de granada, cada uma é usada de uma maneira específica, a própria questão das armas, exoesqueleto, estratégia militar, então é tudo muito bem encaixado. Você lê e você vê que não é um autor que não entende dessa parte militar e só quer colocar a navezinha e tiro. Não, tem uma consistência aqui real. Então isso é bem interessante, tem umas cenas, né? Tem umas passagens no livro bem empolgantes. Essa parte um pouco mais ideológica também vai ter, só que de uma outra forma, até mesmo por conta da época do livro. Então você não vai ter essa carga de sátira muito acentuada. A sátira, no caso, vai estar muito mais na sua cabeça e você como leitor atual agora, né? Se você lesse esse livro, sei lá, em 1960, um ano depois da publicação, essa sátira não ganha tanta força, essa ironia não ganha tanta força. Então, querendo ou não, aí o movimento histórico aumenta um pouquinho a carga de ironia no texto. Há uma preocupação do livro também em criar uma cosmogonia. Então, o Heinlein, ele usa um espaço do livro para fazer com que a gente entenda. Você mencionou lá atrás que os insetos no livro, eles também apresentam um arremedo de ponto de vista. E isso tem a ver com a proposta de um desenvolvimento para o lado deles, que acabou não sendo continuado. Eu não sei se foi só uma deixa que o Heinlein deu na época para fazer com que o leitor pudesse se relacionar de alguma forma, para que eles não fossem simplesmente inimigos descartáveis na sátira mais explícita e exploitation do Verhoeven, porque não é a cara do Heinlein fazer algo assim. O Heinlein é um cara
que trabalha com uma intelectualidade mais sofisticada. Não estou dizendo que o Verhoeven é burro, estou dizendo muito pelo contrário. É inteligentíssimo, mas ele é muito explícito, enquanto o Heinlein ele é mais sutil, ele é mais sofisticado no trabalho de ficção científica dele. E no livro existe essa intenção de trabalhar um potencial ponto de vista do inimigo, que é sempre uma maneira de humanizar, mas aqui não no sentido mais estrito da palavra, num sentido mais filosófico, de você sentir que aquilo que está sendo destruído é alguma coisa e não só uma prática de tiro ao alvo. E, inclusive por isso, eu particularmente como leitor acho até o livro mais interessante. Você falou bem, né? O JP falou que o Verhoeven acha o livro muito lúgubre, muito pesado em alguns sentidos, e ele é mesmo. E ele é, porque existe esse viés. As ações dessas pessoas, elas têm consequências. Eles não são só G.I. Joes espaciais caçando inimigos para matar e a gente entendendo como funciona a propaganda desse mundo, como é no filme. No livro, essas ações têm consequências, as pessoas sofrem consequências. Também por causa do ensejo da época, como o Guga falou, mas é uma proposição um pouco mais aprofundada, não é uma crítica a um único ponto, como é o filme. De todas as formas, eu recomendo assistir os dois. Eu recomendo ver os dois, tanto o filme quanto o livro, porque eu acho, inclusive, que eles são complementares nas suas críticas a ideologias e a propaganda. O inimigo não pode apertar um botão se mutilarem a mão dele. Médico! É isso aí, pessoal. Esse foi o Na Tela sobre Tropas Estelares, o clássico ignorado de Paul Verhoeven de 1997. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Entre no nosso site, formiguaelétrica.com.br. Lá você também encontra o nosso podcast, que você pode baixar do Spotify e do SoundCloud. Se você tem críticas, sugestões de temas para nós ou só quer falar com a gente, mande e-mail para natela@formiguaelétrica.com.br. Procure a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. E não se esqueça que o Formiga tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, e você pode patrocinar a gente na nossa guerra contra a burrice. É isso aí, até semana que vem.